Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E diz a lenda, meus amigos, que quando grandes investidores correm para o ouro físico, é porque uma grande guerra está na iminência de acontecer. Foi assim antes da Primeira Guerra, foi assim antes da Segunda, e pode ser assim agora. O radialista Hal Turner trouxe ontem uma pequena nota, ontem à noite, dizendo que o preço do ouro disparou na noite de domingo, atingindo 2.108,80 cents a onça no gráfico Kitco, isso às 19h22, horário leste dos Estados Unidos. Disse Turner: isso não é um bom presságio para o dólar americano e é um sinal de que as pessoas com dinheiro real estão buscando um porto seguro. Na verdade, a tradução aqui deveria ser: as pessoas estão buscando dinheiro real neste momento difícil. Qual é a dificuldade deste momento? Bem, eu tenho aqui sobre esta mesa uma série de peças que, uma vez encaixadas, dão um cenário bem particular do que está por vir. Talvez você não enxergue as peças, na verdade não estão aqui no computador. Colocarei algumas para que os amigos entendam o que pode estar vindo por aí. Começarei pela mais importante, a maior das peças. Essa foi publicada ontem por Majid Hafizadeh, um texto de Hafizadeh ao Gatestone Instituto. Hafizadeh é um escritor iraniano que fugiu do Irã depois que o Shah Reza Pahlavi foi derrubado. Foi para os Estados Unidos e lá vive há muitos anos, claro, como professor, como jornalista e escritor. E ele sabe muito sobre o Irã. Então, em sua nota, alguns pontos aqui do Gatestone dizem o seguinte: a ameaça de um Irã com armas nucleares não deve ser subestimada. O regime do Irã tem frequentemente ameaçado varrer do mapa um país inteiro, Israel, e está também aumentando a cooperação militar com a Venezuela, prestem bem atenção, a Venezuela e Cuba, para ameaçar os Estados Unidos, diz Hafizadeh. A Europa também continua sendo um alvo importante para a chantagem nuclear do Irã. O Irã, porém, nem sequer teria que usar as suas bombas nucleares contra a Europa. A ameaça que já existe é suficiente, diz Hafizadeh. Ele está se referindo, evidentemente, aos principais países da Europa Ocidental, que já estão ocupados por um grande contingente de pessoas que tem sim laços estreitos com o Irã. É isso que fica subentendido no seu texto. Outro tópico. Já é tempo da administração Biden e a União Europeia impedirem o Irã de vender o seu petróleo, pelo menos isso. Caso contrário, grande parte do planeta ver-se-á em breve na Terceira Guerra Mundial ou terá que se render a Irã, China, Coreia do Norte e por aí vai. Rússia também, claro. Em outro tópico da matéria, Hafizadeh faz uma comparação do momento presente com o da segunda G. Ele diz: teria custado muito menos vidas e dinheiro deter o bigodinho da Alemanha antes que ele enviasse o exército alemão através do Reno em 1936. Talvez o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteja tentando subornar os mulás do Irã para não criarem mais confusão antes das eleições presidenciais americanas, que serão no próximo ano. Mas o único resultado de tal timidez é que o preço sobe, com uma guerra pior a seguir. Biden, se estivesse lá na Segunda Guerra Mundial comandando os Estados Unidos, diz ele, não teria vencido a guerra. E finalmente ele diz: o regime iraniano, através dos seus representantes, já atacou as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria pelo menos 74 vezes
Convenhamos, é muita coisa. Desde 17 de outubro, a retaliação dos Estados Unidos contra os representantes do Irã, não contra o Irã propriamente, não poderia impressionar menos o regime iraniano. Alguém terá que levar bala, mas nesse caso não será o Irã, e sim os seus procuradores. Ele diz: é por isso que o Irã tem representantes em todos os lugares. É a linha de frente, por assim dizer. A administração Biden não só está permitindo que os mulás do Irã criem uma guerra sem custos, como também está pagando para que eles o façam. Ou seja, está liberando dinheiro, claro, da venda de energia do Irã para o Iraque, para que o Irã continue mantendo os seus procuradores. Uma vez que os procuradores são atacados timidamente, ou melhor, são respondidos com alguma timidez pelos Estados Unidos, o Irã continua de boa. Essa é a primeira peça que eu apresentei aqui por Hafizadeh, que tem tudo a ver com o que está acontecendo em Israel, que é a segunda peça. Israel está numa batalha tremenda, feroz, contra o Hamas, que por sua vez tem ligações sim com o Irã, mas essa guerra poderá estender-se para o Líbano e para a Síria, porque afinal de contas, o Hezbollah, que está no Líbano e na Síria, também é procurador do Irã. Sem falar que o mundo todo está contra Israel neste momento. Basta ver, por exemplo, que a Turquia de Erdogan sustenta-se neste apoio popular pelo resto do mundo para acusar Israel de crimes de guerra. Mas sem mais, a própria ONU, disse matéria do próprio Gatestone, está a favor do Hamas, ou melhor, o Gatestone diz que a ONU trabalha para o Hamas. Uma matéria publicada por Robert Williams hoje no Gatestone diz o seguinte, vou ler apenas alguns tópicos. Para compreender como a ONU conduz eficazmente a guerra de propagandas do Hamas, é importante saber que a ONU, através de sua Agência para os Refugiados Palestinos, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras, está efetivamente integrada ao Hamas na faixa de Gaza. Outro tópico diz: a ONU tem 13 mil funcionários na pequena Gaza. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. 13 mil funcionários num enclavezinho desse tamanho, convenhamos, é muito estranho. Todos da ONU sabiam que a infraestrutura terrorista do Hamas estava no complexo hospitalar onde Israel não atacaria. Eles mentiram para o mundo durante 16 anos, isso para pintar Israel como mau. Outro tópico, a ONU tem sustentado uma campanha incessante, especialmente nas redes sociais, que acusa Israel de visar deliberadamente escolas, crianças, civis, hospitais e profissionais de saúde. Embora esses estejam protegidos contra ataques durante a guerra pelo direito internacional, essa proteção, evidentemente, deixa de ser aplicada quando escolas, hospitais e outros locais civis são utilizados para fins militares, mas isso nunca é esclarecido pela ONU. A ONU continua dizendo que Israel atacou escolas e hospitais quando escolas e hospitais se tornaram bases do próprio Hamas, é o que está no texto. Outro tópico diz que quando Israel realizou um ataque aéreo a uma ambulância no norte de Gaza, que estava sendo usada por terroristas do Hamas, o secretário-geral Antônio Guterres expressou que estava horrorizado com a ação de Israel, porém ignorou os crimes de guerra do Hamas e nem sequer fez uma menção ao uso da ambulância por parte de terroristas. Na prática, diz o texto, a ONU e o Hamas atuam como parceiros. Acima de tudo, para finalizar, a cumplicidade transparente da ONU com o Hamas deveria convencer os Estados Unidos, finalmente,
de que grande parte da ONU é uma organização destrutiva que prolonga guerras e que precisa ver imediatamente o seu financiamento cortado e ser reduzida em importância a uma relíquia corrupta, que na verdade é o que significa a ONU hoje, diz o texto. Uma relíquia corrupta, não merecendo lugar neste século. Bem, outra peça importante, vejam só que interessante. A Venezuela ontem fez um referendo consultando o povo se deveria ou se deve ou não invadir a Guiana. E o resultado diz que 95% da população votou em favor de anexar a Guiana ao país. Bem, não sabemos se esse resultado exigirá ou mobilizará as tropas venezuelanas imediatamente em direção à Guiana. Mas, para todos os efeitos, está dado aí um referendo popular altamente democrático e transparente, dizendo que sim, por conta da vontade popular, o governo venezuelano poderá eventualmente invadir 75% do território da Guiana. Essa é uma peça importante, no final eu vou dizer por quê. Bem, mais uma peça importantíssima nesse momento. Uma matéria publicada pelo MSN.com diz o seguinte: em 3 de dezembro, ontem, a Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul, dizendo o seguinte: agora um confronto físico e uma guerra na Península Coreana já não é uma questão de possibilidade, mas uma questão de time, ou de timing. É como dizer, não é uma questão de se, mas quando. Isso foi dito por um militar norte-coreano que acrescentou: os nossos militares estão agora livres para conduzir operações militares normais, atividades bélicas sem vínculo a qualquer acordo. Isso foi relatado pela Agência Central de Notícias Coreanas ontem mesmo, domingo. Diz o texto que a Coreia do Norte alegou que a situação na Península Coreana piorou gravemente devido à suspensão de algumas disposições do Acordo Militar Sul-Norte pela Coreia do Sul. O comentarista militar disse que a zona tampão desmilitarizada, que foi mantida nos últimos 5 anos, desapareceu completamente e a situação extrema de eclosão de guerra, imprevisível e generalizada, já não é uma possibilidade em aberto. É só uma questão de tempo. Bem, é bom lembrar que na semana passada a Coreia do Norte lançou um satélite espião, colocou no espaço um satélite espião, e logo em seguida a Coreia do Sul fez o mesmo. E por conta deste lançamento, a Coreia do Norte se acha no direito, ou se diz no direito, de ameaçar a Coreia do Sul por quebra de um acordo. Mas aí fica complicado, porque o acordo também não previa que a Coreia do Norte colocasse um satélite espião no espaço. Está lá em funcionamento e dizem as más línguas, já tirou fotos da Casa Branca, inclusive do Salão Oval. Esta é outra peça, evidentemente. Mais uma peça. O Pentágono disse no domingo que um navio de guerra dos Estados Unidos e vários navios comerciais estão sob ataque no Mar Vermelho. Esse desenvolvimento significa uma grave escalada numa série de ataques marítimos no Oriente Médio ligados à guerra Israel-Hamas. Abre aspas. Estamos cientes dos relatórios sobre ataques ao USS Carney e a navios comerciais no Mar Vermelho e forneceremos informações assim que estiverem disponíveis, disse o Pentágono à Associated Press. Ou seja, o Pentágono está dizendo que os Estados Unidos estão sendo atacados pelo Iêmen, ou pelos Houthis do Iêmen. Outra peça, evidentemente. E o Iêmen também é um desses procuradores, os Houthis são procuradores do Irã, como tinha dito no começo.
Bem, em relação a Israel, as forças de defesa de Israel lançaram uma série de ataques domingo, ontem à noite, contra diferentes áreas na faixa de Gaza, incluindo o leste da cidade de Gaza, bem como as cidades de Khan Yunis, Jabalia, no norte, e Deir Balá, no centro. Anteriormente, o chefe de Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, anunciou que as tropas haviam empreendido uma operação na parte sul do enclave palestino e que não realizariam com menos força do que a realizada no norte. Para finalizar, o Times of Israel disse que Israel perseguirá membros do Hamas em qualquer país que encontrar, mesmo que a tarefa leve anos. Isso foi uma citação do que disse o diretor do Shin Bet, a Agência de Segurança Interna de Israel. Mais uma nota sobre Israel. Durante a noite de ontem, na passagem de domingo para segunda, as forças de defesa de Israel atacaram cerca de 200 alvos do movimento palestino do Hamas. Inclusive, destruíram o prédio da Suprema Corte de Gaza. O exército israelense também divulgou vídeos dos ataques. Da mesma forma, alegou ter destruído uma instalação do Hamas localizada em uma escola da cidade de Beit Hanun, de onde teriam sido realizados ataques contra as forças de defesa de Israel ou contra Israel propriamente. Bem, então temos aqui uma série de peças que querem dizer ou apontam, melhor dizendo, para a destruição do modo de vida ocidental se os Estados Unidos continuarem nessa política tímida. Em todas essas peças, o que nós estamos vendo é uma inação americana, que está deixando as coisas acontecerem até o ponto de, sim, não haver possibilidade de conter os conflitos. Agora, o segundo detalhe dessas peças é que os conflitos estão se espalhando por várias regiões do planeta. Vejam o caso da Ásia, por exemplo. A China tem acusado os Estados Unidos de invadirem suas águas territoriais. E por conta disso, claro, tem acenado com a possibilidade de invadir definitivamente Taiwan. E mais recentemente, esta crise entre as duas Coreias. Isso lá na ponta da Ásia. Agora vejam que interessante, aqui na América do Sul, que normalmente nunca foi um ator preponderante ou protagonista de ações bélicas que preocupem o mundo, está assim, talvez engatilhando alguma ação para quando os conflitos não puderem mais ser contidos pelos Estados Unidos. Basta vermos com cuidado para o que representa este referêndum popular na Venezuela. A Venezuela, com armas da Rússia e do Irã, poderá eventualmente entrar na Guiana para criar mais um palco no qual os Estados Unidos se verão obrigados, se um dia resolverem agir. Pois é, talvez nem seja pelo petróleo, apesar de que a economia venezuelana, bem, todo mundo sabe, é aquela economia baseada no vamos tirar até não existir mais nada, não é mesmo? Pois é, até o dinheiro acabar. Mas não seria esse o principal objetivo. O principal objetivo é fazer a biruta ficar biruta, se é que me entendem. Mas também há o problema da Europa, como disse Hafizadeh. A Europa está ocupada, talvez lá não precise ser empregado nenhuma ação maior. Os próprios novos habitantes da Europa se encarregariam em colocá-la de ponta cabeça. E Israel, bem, Israel, há essa perspectiva em relação a Israel. O mundo inteiro se voltar contra ela, inclusive países sul-americanos que nem deveriam dar pitaco nessa história, não é não? Então está aí um quebra-cabeças que pode sim levar a civilização ocidental baseada nos valores judaico-cristãos à lona, à bancarrota ou ao desaparecimento.
Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.